E aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de Frankenstein, um clássico da Universal. O Homem que Fez o Monstro. Estrelando Colin Clive como Dr. Frankenstein. Eu não lembro qual nome que eles dão pra ele. May Clark, John Bowles. May Clark como Elizabeth. John Bowles como o amigo do Frankenstein. Boris Karloff como o monstro de Frankenstein. Dwight Fry, Edward Van Sloan e Frederick Kerr, dirigido por James Whale, O Monstro de Frankenstein. É um clássico, por onde começamos, né? O Monstro de Frankenstein é um clássico de 1931. É o filme do Frankenstein, né? O grande, assim, não creio que tenha algum Frankenstein que realmente tenha meio que passado esse clássico. É um bom filme, assim, é um bom filme. E como todo clássico é meio que aquela coisa assim, ó. Se é um clássico antigo, lembre-se, ele foi bom para o tempo dele e não quer dizer que ele seja ótimo para os padrões atuais. Então, tipo, ele é bom, mas não é lá essas coisas. Porque, como todo clássico, ele fez parte da história, ainda mais como esse, né? 1931. Ele fez parte da história. Ele bebe bastante do surrealismo alemão. É um filme bom, divertido. Ele tem uns furos bem. Assim, ele tem uns furos de roteiros bem visíveis se você tiver uma mente um pouquinho mais afiada. É, é um filme bom, é um filme divertido. E é um clássico. Não tem muito mais o que fazer. E agora iremos para a parte de curiosidades e spoilers! Spoilers! Então, vamos lá. Esse é um filme clássico, tem a famosa cena do It's Alive! It's Alive! Do Colin Clive ali, que, pô, essa frase é uma das mais repetidas aí, mais homenageadas, assim, mais referenciadas. Tem vários, você pode pegar vários shows e coisas que fazem a famosa ele tá vivo, tal, tá vivo. Impressionantemente, quando eu tava vendo os extras desse DVD, eu vi que eles estavam falando que, como ele fala, né? It's alive. Now I know what it feels to be a god. Agora eu sei o que é ser um deus. Eu sei como é se sentir um deus. E que essa frase, a parte aí, foi cortada por causa dos religiosos, muitas vezes. Sempre tinha um corte ali, né, nessas horas que ele fala, não, agora eu sei como eu me sentir um deus. Foi cortado em vários lugares do mundo. Quando foi para a TV, também foi cortada várias vezes. Eles sempre cortavam essa parte. Sempre tinha um corte bem claro nessa parte assim. E eu acho isso bem, sei lá, engraçado e estúpido e mostra que religioso chato existe desde sempre, né? Temos também outras. Temos a clássica cena ali, o Boris Karloff com toda a maquiagem. Nos extras, eles dizem que. Eu não lembro se foi o diretor ou se foi alguém da produção, assim, algum executivo da produção. Não lembro exatamente quem, mas um deles meio que viu o Boris Karloff, que estava envolvido com o filme. Alguém estava envolvido com o filme, viu o Boris Karloff e, tipo, olhou para ele e falou, né? Nossa, a estrutura facial desse cara é muito boa para fazer o monstro de Frankenstein. E daí, tipo, chamou o Boris Karloff pra um café e falou e convidou ele pra meio que fazer o teste pro filme. E daí corta pra filha do Boris Karloff falando: Meu pai disse que, que ele tava num dia que ele realmente tava se sentindo muito feio. Ai, ai. Normal. Às vezes seu dia feio pode te arranjar um trabalho. Também o que eu achei bem legal é tipo, eles falam que a cena do monstro de Frankenstein tacando a guriazinha no lago, que quando o Boris apareceu pela primeira vez, ali já com a maquiagem e tudo mais para a guriazinha foi correndo para ele é, e abraçou ele. E também quando o diretor meio que falou pra guriazinha, tipo, não gostou da primeira tomada em que o Boris tacou ela na água, e daí ele foi lá e perguntou, né, quanto seria pra poder te tacar na água de novo? E daí ela pegou e falou uma cesta de ovos, porque a mãe dela meio que não controlava muito a alimentação dela. Tem outra cena que eu achei muito legal também, que tem a curiosidade que é o quê? Quando o Frankenstein finalmente ele vai pra mansão e assusta a Elizabeth,
A atriz, ela falou que ela tava muito assustada ali, né? Tava com muito medo ali. E ela não tava sabendo como reagir. Ela tava com medo de ficar muito assustado. E daí o Boris Karloff, ele pegou e falou, né? Ah, então, ó, quando eu for aparecer pra te assustar, eu vou ficar tremendo meu minguinho. Caraca, meu minguinho. E daí depois você fica olhando pro meu minguinho e fica atuando assustada. Ah, e daí meio que foi isso que ela fez. Eu achei isso bem divertido também de saber. E também é aquela coisa. Aquela cena é um dos três furos de roteiro do filme, mas a gente deixa passar porque primeiro é um filme velho. E é meio que aquela coisa, em 1931, meio que o pessoal não tava lá pra ficar analisando continuidade, essas coisas. Que é, por exemplo, temos ali o Frankenstein mata o professor do Henry Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein mata o professor do Dr. Frankenstein, do criador. E ele mata lá no castelo. Só que assim, ó, ninguém foi visitar o castelo. E mesmo assim eles sabem que o monstro matou. Tipo assim, as três pessoas meio que as três pessoas que sabem onde é o castelo que tá o monstro lá, receberam a notícia de que o doutor morreu, só que ninguém foi lá no castelo. A cena do pai carregando a guriazinha e falando, ah, não, porque ela foi assassinada, sendo que não tem como ele saber que ela foi assassinada. Essa cena, assim, pegou mais, que realmente, tipo, como que ele soube que ela foi assassinada? Como ele soube que ela simplesmente não caiu e se afogou? Tem isso. E como que o monstro de Frankenstein meio que foi parar na mansão dos Frankenstein e como ele meio que foi para lá e assim meio que é aquela coisa, como ele meio que ficou por lá e depois, por que que ele foi meio que pra mansão, assustou a Elizabeth e depois voltou lá pro moinho. Então, tipo, meio que aquela coisa assim, são pequenos assim, não é algo que estraga a sua experiência do filme, não é algo que estraga a sua experiência do filme, são pequenas coisas. É isso assim, é um clássico. Se você quiser assistir, é um clássico. Então, se você tiver a oportunidade, assista, porque vale pela experiência. É um clássico, você vê ele sendo reverenciado em várias obras. E é sempre bom ver meio que a origem, o começo do cinema. Então, é isso. Valeu, falou, até a próxima.